Muito boa tarde. Hoje estamos aqui no nosso sexto encontro PetraCast. Me chamo Wagner Tessler, sou da Petra PVC e hoje estamos com um convidado, um cliente, um amigo e, além de tudo, hoje estamos com um vizinho. Eu gostaria que o Samuel se apresentasse para nós. Aí, Samuel, muito boa tarde. Boa tarde, Wagner. Primeiramente, é uma satisfação poder estar aqui sentado contigo e estreitando o nosso relacionamento e também podendo mostrar aí para o público em geral quem somos, de onde viemos, né, o que estamos trazendo aí para o mercado. Muito É legal. muito importante isso, né, para que Samuel, conta sobre a tua empresa. Como é que chama a tua empresa? Da onde que ela é? Onde que ela atende? Fala para nós. Bom, a nossa empresa é a Forte Esquadria. A gente atua aqui na região de Capão e Xangri-Lá, especialmente, pois aqui é a nossa casa, aqui é o nosso terreno, né? Estamos hoje com a nossa fábrica em Xangri-Lá, ali na Serico Jerônimo de Souza, número 977. Muito legal. Muito legal, Samuel. É. A outra questão que eu falo para ti, Samuel, que além de tudo é nosso vizinho, né? Nos conhecemos antes no condomínio e até depois profissionalmente. Gostaria muito que tu pudesse falar um pouco de todo o teu histórico profissional. Como que tu chegou até a parte das esquadrias de PVC? Conta lá do comecinho, de onde que tu é, como é que foi essa história até tu ter a Forte Esquadrias. Bom, Wagner, eu iniciei muito cedo, tá? A gente vem de uma criação e de uma família bastante rígida, então eu iniciei com 11 anos. Com 11 anos, eu já tinha minha primeira carteira assinada, meu primeiro trabalho no escritório de contabilidade. Então, iniciei bastante cedo. Aos 17 anos, já tinha meu primeiro negócio, tá? Na área de tecnologia, então já desenvolvia sistemas de computador já aos 17 anos, né? Abri uma escola de informática. Então, foi uma vida, assim, bastante dinâmica, uma vida muito estudada. Então, a gente tinha que estar aí criando escolas, criando lojas de informática. Então, eu tive ali, até os meus 25 anos de idade, bastante desafios, né? Uhum. Aí, depois disso, começamos na linha de tecnologias, abrimos um provedor de internet, né? Passamos aí bastante tempo lá na Serra, que eu sou natural de Farroupilha, né? Perto de Gramado. Então, a gente estava na Serra com o provedor, estávamos já em 14 cidades com o provedor. E Provedor, para o nosso público, é a questão de fazer distribuição de internet. Então, Exatamente. internet, não me lembro se é a rádio na época, cabo, era esse o trabalho que tu tinha Exato. anteriormente. A gente iniciou desde a internet a cabo, depois com fibra ótica, né? Hoje, o pessoal conhecendo aqui no litoral, como se comparasse com a Vivo Internet, com a Vivo Internet. Então, Legal. a gente estava bem consolidado. Mas, como eu venho lá já de bastante tempo de mercado, de muita gestão, então toda a minha vida foi regrada em gestão, em processo, né? Eu nunca fiquei só com produto, tá? Então, eu tinha internet, mas já estava pensando o que fazer no amanhã. E comecei a brincar no ramo da construção civil. Uhum. Aproximadamente uns 10 anos atrás, a gente começou a construir casas. Eu conheci o meu sócio aqui, o Frederico Martiniani, que ele já tinha uma incorporadora. A incorporadora era na Serra, porém fazia obras aqui no litoral. E por uma oportunidade, comecei a fazer investimento junto com ele na construção civil. Então, tinha meu provedor de internet na Serra e investia na construção Construíam civil. casa aqui para Construímos vender. casa em condomínio. Tá? Casas Era de alto verticalizado. padrão, isso. Casas Verticalizado de em alto condomínio. padrão em condomínio. Legal. Então, a gente construiu ali em vários condomínios aqui da região. E também eu era um cliente do mercado da esquadria. Tá? E a gente precisava de esquadria para todas as nossas obras. E testamos vários distribuidores de esquadria da região. Tá? E tivemos muita dificuldade, principalmente na questão de qualidade, pós-atendimento e pontualidade na entrega. Então, nós ficamos na mão, muitas vezes, de ter, como a gente construía dentro de condomínio, de nós ter obras que tinham prazo para entregar, porque nós tínhamos que tirar os tapumes até dezembro, porque o condomínio fecha no verão. E o cliente que contratou a nossa construtora para entregar a obra, a casa tinha que estar pronta em dezembro, tinha que tirar os tapumes. E para tirar tapume tem que ter esquadria. Então, muitas vezes a gente deixou de entregar, não foi uma, tá? A gente deixou de entregar a obra porque estava prometida a esquadria para final de novembro e não foi entregue. Então, nós tínhamos um problema, tá? O nosso problema da nossa entrega da nossa obra era a pontualidade das esquadrias, porque o resto a gente fazia. A gente sabia o nosso dever, sabia o nosso tema de casa. Que era um trabalho que era com a equipe de vocês, o que dependia da terceirização, que no caso é uma fábrica de esquadria, tu tinha alguns problemas aqui. Exatamente, a gente não tinha o controle.
Foi então que num bate-papo que eu tive com meu sócio, a gente resolveu abrir a nossa fábrica para nos atender. Nós tinha que ter um produto que tivesse no nosso controle. Isso era que ano, mais ou menos, Samuel? Fazem 3 anos isso. Foi em maio, há 3 anos atrás, maio de 23. Maio de 23, tu abre a empresa. Nós abrimos a empresa em maio de 23. Nesse momento, a gente já estava morando no litoral. Fazem 4 anos que a gente reside em Capão. A nossa vinda para cá começou com o sonho da minha esposa, que ela queria morar no litoral. E como eu vendi meu provedor lá Entendi, tu em vendeu. 2022, Beleza, tá? entendido. Vendemos em 2022. Eu embarquei nesse sonho da minha esposa. Vamos morar no litoral. Inclusive, ir morar numa obra que a gente estava fazendo. Criar os filhos, com mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, tranquilo. Exatamente. Esse movimento dos condomínios aqui onde nós moramos lá, que é maravilhoso. Maravilhoso. Nenhum momento eu tinha passado pela minha cabeça de abrir qualquer indústria nesse período. Né? Uhum. Eu vim para cá na construção, no ramo da construção, e vim morar no local, pois o meu trabalho, que era secundário, virou primário. Então, nesse período, eu tinha que entregar uma qualidade de obra, como eu fui acostumado na minha vida a entregar. Desde os meus 11 anos, eu sempre entreguei o que eu prometi. Né? Uhum. Então, eu entrei numa linha de trazer para minha mão o que eu não tinha o controle, que era na produção da esquadria. E resolvemos abrir a nossa fábrica. Porém, a gente não entendia nada de esquadria. Né? Eu não sabia o que era uma folha, um marco, não sabia. Né? Como ser bom e como abrir bem, trazendo pessoas que têm experiência em mercado. Então, desde o início, a gente se reuniu e tomou a iniciativa de montar uma fábrica que começasse nos atendendo da melhor forma que estavam as empresas do local. Porque eles estavam nos atendendo mal. Como que a gente vai iniciar? Tem que iniciar melhor. Tem que suprir o que nós estávamos sentindo na pele que estava nos afetando. Samuel, que era o prazo, qualidade e pós-atendimento. Uma das coisas que eu sempre comento, e que tu está dizendo assim que tu não tinha experiência, eu deixo bem claro para o nosso público que a gente visita, a gente tem muitos clientes, né? A gente tem vários padrões diferentes de clientes, desde clientes, e eu deixo muito claro a minha opinião, que é o seguinte, nem é muito mais importante tu ter um gestor para poder conduzir uma empresa de esquadrias do que tu ter que tu saber fazer as janelas e não saber fazer a gestão do negócio. Eu deixo isso muito claro. E tu é um exemplo para mim que eu passo para os clientes que tu conseguiu num curto prazo te cercar de pessoas competentes para poder trabalhar junto contigo, com bastante experiência em medição, processo de fabricação, instalação, e tu conseguiu fazer gestão de uma forma diferente porque tu é um empresário há muitos anos. E eu deixo muito claro que tu tem muito mais virtudes com relação à condução de uma fábrica de esquadria, só para te entender como que eu trato com os meus clientes, eu tento levar o teu exemplo para eles, e que bom te receber hoje, para nós poder trocar essa ideia e passar todo esse histórico. Que eu, analisando o que tu me comentou, é o seguinte, tu era um empresário de sucesso, tu vendeu o teu negócio, tu te tornou um consumidor, coisa que eu não tinha recebido ainda aqui na mesa. Por exemplo, assim, alguém que se denominasse um consumidor insatisfeito e que a tua inquietude e a tua vontade de empreender, tu monta um negócio e continua mantendo no mesmo ritmo lá desde a época do provedor, com a mesma velocidade. É uma história muito rica, muito legal. Parabéns, cara, por esse passo. Esse é o olhar que eu tenho e que eu gostaria muito que, com todas as histórias que tu tratou até agora, tu pudesse ilustrar tudo isso para nós. Wagner, me sinto lisonjeado pelo tudo que tu está dizendo de nós, da nossa empresa, de minha pessoa. Realmente eu sou muito regrado, né? Eu trago muita gestão e processo no meu conhecimento, né? E fui buscar no mercado pessoas com alta capacidade produtiva e conhecimento de esquadria. Tá? Então, eu tinha que trazer pessoas de alto nível para que eu conseguisse abrir um negócio de alto padrão. Então, a gente iniciou a Forte Esquadria, iniciamos num patamar que a gente trouxe melhor que o mercado. Nós tínhamos que estar melhor que o mercado. Ou a gente ficava aqui 10 anos brigando e baixando o preço e brigando por preço, ou a gente trazia uma qualidade que o mercado reconhecesse. E foi isso que aconteceu. O mercado reconheceu, tanto que hoje eu não parei a questão da construção civil. A gente não trabalha mais na construção civil, porque a esquadria tomou um segmento e uma ponta muito grande, e a gente está hoje dedicado 100% na esquadria. Né? Temos a empresa aí já há um pouco mais de 3 anos,
Estamos em expansão, tá? Já dobramos no parque industrial, agora vamos fazer mais um passo para o próximo ano aí, onde precisamos ampliar novos equipamentos, máquina CNC e assim por diante, porque a gente precisa dar Eu, vazão à demanda no mercado. Tu foi muito bem, a tua resposta clareou e até tinha algumas coisas que eu não sabia desse teu processo. A gente se conhece bem, a gente é vizinho, a gente troca muita ideia, mas eu não sabia. Eu acho que eu já consigo linkar uma próxima pergunta para ti. Por que que tu escolheu trabalhar com as esquadrias de PVC tendo tantos outros segmentos? Uma obra ela é grande, daí tu falou que era parte do atendimento, que tu foi mal atendido e tu viu essa demanda, mas eu queria que tu também falasse do produto. Por exemplo, eh, tu era mal atendido por esquadrias, mas onde que linka, por exemplo, o PVC e o alumínio? Tu falando em produto, o porquê escolher esse segmento? Bom, vamos lá. Como a gente era consumidor, a gente fez obras com PVC, fez obras com alumínio, sabe da necessidade de ter lá uma caixinha, uma portinha lá da caixa da água em alumínio, né? Uhum. Pois tá lá em cima do telhado, ninguém, e não precisa de vedação, não precisa de acústica, tá tudo certo, né? O PVC sempre me chamou a atenção, desde as primeiras obras, e os próprios clientes que tínhamos na construção pediam PVC. Por quê? Hoje nós temos uma acústica no PVC de alto padrão. Também temos uma estanqueidade por causa de água, de vazamentos. O PVC, então, ele se torna superior a algumas linhas de alumínio. Tá? Existem linhas de alumínio que têm um trabalho bom, porém, se tornam muito caras porque são diferentes do que a gente conhece de alumínio no mercado hoje. Você Na usar uma... nossa região é muito popularizado, né? É, Hoje é uma tendência muito forte para isso, e é é, isso que um pouco te levou na época, né? exatamente. Tive experiências também na questão do alumínio, aqui no litoral, de ele perder a pintura, né? De pegar Uhum. a oxidação. Enfim, a gente foi para o lado do PVC por entregar um produto melhor para o nosso cliente. Tanto que no início a gente abriu a nossa fábrica 100% PVC, onde nós fazíamos até as caixinhas as portinhas das caixas da água em PVC, né? Hoje Uhum. amadurecemos, hoje a gente já faz a linha de alumínio para pequenos vãos, porque é importante ter esse Eu sempre mesclado no mercado. comento, o alumínio ele tem uma certa, ele é mais amplo, né? Então ele tem linhas para onde não tem a necessidade e ele tem algumas alternativas que é obrigado o próprio fabricante quer ter boa performance. Eu não sou tão bairrista, eu amo PVC, minha vida é o PVC, mas eu acho que uma fábrica hoje de esquadrias, para ela ter uma boa performance, ela tem que ter uma parte dentro dela de alumínio, porque ainda existem alguns segmentos que só são supridos pelo alumínio. Essa parte de linhas menores, sistemas menores de fechamento, a parte de pele de vidro, tudo isso as empresas têm que estar um pouco adaptadas. Eu sempre deixo isso muito claro. Acho que tu está certíssimo. E exatamente, hoje a gente traz essas linhas de pele de vidro também, né? A gente expandiu também na nossa negociação as portas de WPC para interior. Então, o que que o cliente busca hoje? Ele não quer comprar de 3, 4 fornecedores. Ele quer comprar de um só. Então, muitas vezes a gente tem que botar no nosso portfólio de produtos, produtos que nem estavam no nosso radar. Por exemplo, eu não tinha a noção de botar porta interna. Hoje a gente tem, que a gente traz junto, portas Aham, internas, aham. né? O alumínio do ripado da porta pivotante da frente da casa. Hoje a gente faz junto. Então a gente tem um fornecimento único. O cliente pode nos comprar toda a esquadria de PVC, um rol de produtos em alumínio, portas internas em WPC e assim por diante. A gente tem que trazer para o cliente a facilidade de tratar com um fornecedor único. E isso são os diferenciais que tu enxerga que a fábrica deve ter para oferecer uma experiência de excelência na compra dos produtos das esquadrias? Tu acha que isso é parte, esse portfólio mais completo? É E muito, fora isso, quais as outras coisas que tu atribui? é muito importante, Wagner, ter um portfólio completo para o cliente. Isso também não define que o cliente obrigatoriamente tem que comprar tudo de um único fornecedor, mas a gente dá essa opção para o cliente. Também a gente dá a opção de ser regional. A nossa fábrica aqui é dentro do município, né? Se tu tiver qualquer desconforme com a tua obra, pega o carro, vem lá tomar um café com a gente resolve na Isso é hora. muito importante Né? hoje. Isso eu acredito que seja uma das grandes atribuições, né? Essa proximidade, eu digo, o cliente ele tem com quem contar e de forma ágil, né? O mercado ele já não tem mais aquela coisa, chega a dar arrepios, a gente vê grandes indústrias hoje que tu tem um saque, aí tu liga, tu abre uma ocorrência, deles tem que te dar o retorno, aí tem que ver, tem um período para eles poderem te dar o retorno. Hoje o cliente, ele compra, ele acredita, confia no teu negócio, ele quer uma prontidão. Ele não quer ser tratado como se fosse um cliente em mil. Ele quer ser tratado como um cliente único. Um cliente único. E aí eu vou dizer o seguinte para ti, a gente não tem que reinventar a roda, Wagner. Quando tinha meu provedor, a gente brigava de frente com o Vivo, com o Claro, e nós éramos um provedor regional.
E nós Quando ganhava faltava a venda. internet, o cara Ele ligava vinha lá na pra minha ti. casa. Isso aí, ele liga lá pra ti e ele tem uma pessoa que é da cidade que atende ele e diz: Eu tô mandando um técnico aí. Exatamente. Ele fala com o dono, É isso aí. né? Essa é a diferença. Né? Então, Isso nas esquadrias, o que a gente tem acompanhado, isso ainda tem muito valor para os clientes. Os clientes, eles precisam. Isso eu digo que não é só no teu segmento. Por exemplo, a gente tem problemas, eu contigo no fornecimento. Tu gosta de ligar para mim. sim. Por mais que tu consiga resolver coisas com o meu time, é importante tu me deixar claro, Wagner, nós estamos fazendo assim, 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 eu preciso da tua ajuda que tu resolva tal coisa. E essa proximidade é muito importante, né? Ou tu pode ir lá vir tomar um café comigo e ver se a minha porta da minha casa está bem feita. É isso aí. Né? Então, eu estou sempre pronto para mostrar para os nossos clientes a importância dessa proximidade. Está aqui dentro da nossa cidade, vamos deixar o nosso recurso aqui, por que ir para fora? Né? E assim eu tento ser conduzir muitos negócios para ficar dentro da nossa cidade. Então, se eu tiver que contratar uma viagem, eu vou na empresa local. Se eu tiver que botar minhas filhas estudar, é na cidade local. Se eu tiver que fazer compra, eu não saio daqui para comprar. O dinheiro tem que circular dentro da nossa cidade. Acho que é um bom atributo. Eu acho que isso é uma questão que a maioria das pessoas deveria repensar em termos de dar prioridade para o que é local, né? Às vezes eu tenho dificuldade também das pessoas dar próprio crédito para o meu negócio, porque ele é de Capão da Canoa. Se eu fosse da capital, por exemplo, às vezes o pessoal tem outro olhar, né? Acho até que acredito que seja natural. Samuel, outra coisa que eu gostaria muito que tu tratasse desde o começo, desde quando a gente começou a fornecer matéria-prima para o teu negócio, desde as primeiras reuniões, eu achei muito diferente o teu formato, né? E eu acho até que é um erro nosso de mercado a forma como a gente conduz a profissionalização dos negócios, sabe? A gente tem aqui quase que rotineiramente o trabalho que a gente tem feito de atendimento às empresas, elas são atendimentos em função principalmente de funcionários que se tornam donos ou de pessoas, ou um vendedor de uma fábrica que monta a sua própria fábrica, tipo, mais ou menos nesse sentido, né? E eu noto que o teu grande diferencial desde o começo foi que tu tinha muita clareza de como conduzir a gestão do teu negócio, a gestão principalmente administrativa. Então, desde o começo, tu me exigiu muito sobre as questões de sistema, controle. Por exemplo, assim, algumas conversas que eu tive contigo no começo, por exemplo, assim, o ponto de equilíbrio da tua empresa, o quanto que ela precisa vender para ser lucrativa, margem, markup, toda essa parte de organização de DRE, de custo, de margem, tudo isso tu sempre me deu um suporte muito grande que tu tem esse olhar. Eu queria que tu explicasse para nós um pouco sobre o sistema WVetro e como que esse controle gerencial te auxilia nas decisões e como isso reverte num bom andamento da tua empresa. Eu acho que isso seria um grande fator para se tornar exemplo para diversas empresas que eu vejo que tudo que elas precisam é o que tu já tem no teu negócio. Wagner, então, a questão sistêmica, que isso é meu berço, né? Eu sou desenvolvedor de software, trabalho muito em processo, a gente tem que ter um controle. Desculpa te interromper. Tem problemas que eu tenho, por exemplo, referentes a sistema, que eu ligo para o Samuel tentar me dar uma força, ou meus técnicos procuram o Samuel para perguntar para ele, só para vocês entenderem o nível de sabedoria, de conhecimento que ele tem sobre o processo sistêmico e gestão de sistema em esquadrias. Então, tu é uma referência para mim, entendeu? Então, só para deixar claro toda essa tua parte aí. Somos referência um para o outro. Uhum. Isso é importante, porque eu também aprendo muito contigo. Mas existem duas formas de tu fazer hoje e sentar numa mesa para uma negociação. Uma é pegar os orçamentos dos concorrentes e fazer o teu preço mais baixo, sem tu saber quanto é o teu custo. E a outra é tu ser um orçamento de referência. Que legal, isso é muito bom. Tu ser um orçamento de referência. Isso é muito bom. Se tu sabe números, se tu sabe a matemática dos números, tu sabe se tu tá ganhando ou perdendo dinheiro. E eu não ia abrir um negócio para perder dinheiro. A gente não pode fazer isso. Não mais. Eu tenho 50 anos. Eu não vou mais fazer isso. Inclusive, tu tem todo um time lá que depende de tu gerir bem o teu negócio para te poder sustentar, sei lá, 10, 15 famílias hoje no teu negócio, né? Exatamente. A gente não pode abrir um negócio para daqui a 5 anos fechar
por má administração. A gente tem que abrir um negócio para daqui a 5 anos talvez sentar e vender ele por 10 vezes o valor de mercado, porque ele tem que ser um negócio produtivo, tem que ser um negócio organizado, tu tem que saber os teus números. E eu desde o início, tu lembra que eu te pedi, eu preciso de um sistema que me dê os números, eu preciso ter a visibilidade dos números para saber qual é o meu custo fixo, meu ponto de equilíbrio, se eu estou comprando, quanto eu posso sentar numa negociação com o cliente, porque a gente senta e tem um momento de dizer, ó, daqui eu não passo, porque se eu passar daqui eu não vou pagar meu funcionário, eu vou ter que atrasar o meu imposto, porque muitas vezes a gente vê empresas que não contabilizam o imposto e depois vão buscar um refis, não é por aí que a gente quer ir. Então, a gente tem que ter os números, tem que ter um sistema de qualidade. Hoje a WVetro me dá isso, é um sistema muito bom. A gente passou por Sofre bastante. um momento Não de vamos maturidade, ele teve que ter um momento de imputação de Isso. dados, né? Isso aí. Então, Ele não é perfeito, mas olha só que boa experiência de nós poder conversar sobre isso e que bom momento, né? Tu fez a ferramenta se tornar ela muito produtiva e valiosa para ti. Mesmo ela tendo uma ou outra falha, a gente sabe que Tiver o sistema ele é contornando, assim. né? Tu tinha tanto dedicação aos processos que tu entendia que ele tá falhando no detalhe, passava as informações. A gente fazia uma retroalimentação, a gente manda corrigir. Naquele meio tempo, tu já ia trabalhando, tu já ia fazendo as coisas e conduzindo ele para te dar o suporte necessário para te oferecer todos os padrões. Outra coisa que eu queria deixar importante, desde o começo, Samuel, nós trabalhamos com a parte de sistema com o nosso cliente, onde a gente tem um sistema básico. O sistema básico para o nosso cliente é gratuito. É como se fosse uma base de dados. E o Samuel pode até me corrigir, tu pode conversar comigo sobre isso se eu estou certo ou estou errado. Mas quando tu pega o sistema Smart, é um sistema online que o cliente incorpora a empresa dele e ele vai fazer toda a parte orçamentária e a parte de produção. Só que ela é uma base e não tem como tu vincular esse sistema básico ao padrão exatamente da empresa. Ela é como se fosse uma plataforma de dados, onde a gente alimenta ali, com alguns custos fixos, mas que não são exatamente da empresa, é uma base de dados. Sim. É o mais próximo possível que tu pode Isso, pode só ter que o ali Samuel, desde o começo, ele teve o empenho de pesquisar na empresa o sistema mais completo, que fizesse duas coisas. Primeiro, tu me corrija se eu estiver errado, ele atendia as demandas do teu negócio. Então, lá na nossa plataforma tinha o fornecedor X de ferragem. Se tu não comprava do fornecedor X de ferragem, tu com a tua capacidade ia lá, alterava e botava o teu fornecedor para aquela plataforma ficar exatamente o rosto da tua empresa. Ela fica ela é fiel a tudo que tu faz. E outra coisa que tu fez, como tu adquiriu o Premium, que é o sistema mais completo da WVetro, tu conseguia ainda fazer gestão administrativa, tudo através do próprio sistema. Que é muito importante, tu tem que ter o número na tua mão, DRE, fluxo de caixa, isso a gente tem que fazer todo dia. Como ser diferente disso? Né? Como tu vai ter uma prosperidade numa empresa hoje se tu não tem um número na tua mão? Aí porque o teu concorrente faz X, tu vai fazer X menos 1, mas será que ele está ganhando? Então a gente tem que ter esse número para a gente poder sentar. Muito legal. Né? Isso dá muito trabalho, Samuel. Tu acha que isso é o que tu já tinha de experiência ou realmente mesmo tu tendo experiência dá muito trabalho para te poder conduzir esse processo? Wagner, a cada dia é um desafio, tá? A gente tendo todos os números na mão, são variáveis novas que aparecem a cada dia, né? Então, uma vez tu tendo toda a tua informação, fica mais fácil. Porém, a cada dia tu vai implementando recursos novos aí para poder te dar esse número na hora correta. Né? E tu poder fazer bons negócios. Porque o negócio é bom quando é bom para a empresa e bom para o cliente. Né? Porque senão o cliente vai brigar para baixar preço, tu vai baixar porque tu não tem um número na mão e amanhã tu fechou, tu não dá nem um pós-atendimento para o cliente porque a tua empresa está fechada. Então é importante tu ter um controle, ter um número bom e saber que lá na frente tu vai estar aqui funcionando e vivo cada vez melhor para atender o teu cliente. Isso gera uma confiança muito grande, eu acredito, para o consumidor, né? Se o consumidor conseguisse enxergar esse processo, né? Onde tem um controle gerencial e administrativo eficiente dentro do negócio, né? É difícil tu conseguir, a gente tem que aprender a vender isso, né? Porque é difícil o cliente enxergar. Ele acha que todas as empresas são iguais, né? No primeiro momento até eles, o pessoal é muito difícil de negociar, porque eu não consigo reduzir preço. Mas tem um limite que a gente não pode mais reduzir.
porque senão não vai me dar garantia de estar aberto lá na frente para poder atender esse cliente Uma empresa, e ela dar tem... um pós-atendimento para ele. Outra coisa que a gente passa em treinamento, assim, e claro que nem sempre a gente consegue... Eu não consigo gerenciar as empresas de outras pessoas, mas a gente trata um pouco sobre margem. É muito importante. A gente fala em margem mínima para cliente, só que não no padrão que tu faz. A gente consegue fazer dentro de um markup global. Eu acho que os próximos passos para os próximos anos é nós, dentro do nosso negócio, conseguir levar uma gestão parecida com a tua. Tu é um exemplo para nós, hoje, de como conduzir esse processo de gestão administrativa. Tu é um exemplo para nós. Não só administrativa, tu tem várias outras virtudes que não só essa. Mas eu digo que essa é uma base muito sólida do teu negócio. É uma base muito sólida do teu negócio. E isso, para nós, é um case de sucesso que a gente vai tentar aos poucos incorporar em outros parceiros, entende? Para dizer para ele, cara, o dia que tu for organizado administrativamente, assim como a Forte Esquadrias é lá em Capão da Canoa, independente do formato, tamanho de empresa, tu vai bem. Eu acho que isso é o plano que fica para nós. Esse cuidado na parte administrativa. E já me coloco à disposição se a gente precisar levar algum conhecimento aí para mais pessoas, porque eu aprendi uma coisa na minha vida, Wagner. Dividir para conquistar. Sozinho a gente não faz nada. Tá? Hoje eu posso estar aqui, amanhã pedindo auxílio para um concorrente meu para nós produzir junto e entregar uma obra gigante ou vice-versa. Então a gente está aqui para dividir. Dividir para conquistar. Eu sempre fiz tudo que estava assim nas minhas mãos, principalmente com relação ao fornecimento, nessa questão de credenciamento. Eu sempre deixei muito claro essa parte de a gente tem que ser muito parceiro, conduzir esse processo de poder repassar as coisas. Tem cliente que muitas vezes chega lá com um pepino de produto para poder finalizar, a gente tem as portas abertas. Eu não tenho aquele credenciamento completamente fechado. Ou quando o cliente está compra uma obra minha e compra outra obra de outro concorrente. E ele precisa que seja finalizado alguns outros serviços. Eu vou lá e entrego tudo que ele precisa. A gente tem que ter esse lado de ajudar. Vamos ajudar um dia para receber no outro. Né? Exatamente. E a gente não pode ficar se matando no profissional. Capão da Canoa é uma cidade, eu vejo que é uma cidade muito unida, tá? E a gente não pode viver aqui um sistema do Dick Vigarista, onde tu quer derrubar os demais corredor da corrida e não quer ganhar a corrida. É isso aí. Sabe? Então vamos deixar que todo mundo chegue ao final da corrida. Às vezes o cliente me pergunta outra coisa que tu me leva a pensar assim, mas por que tu não atende aquele cara? Daí eu digo, não, porque ele é bem atendido pelo meu concorrente. Que é outra percepção que eu tenho. Eu tenho algumas conversas, às vezes, com alguns clientes. Daí eles me pedem, Wagner, fazem uma cotação, alguma coisa. A primeira pergunta que eu faço para eles, tu tá bem atendido? Ele vai dizer, não, eu sou super bem atendido. Tá, então o que tu precisa? Não, eu queria... É porque o preço tá muito caro e daí eu queria algo mais barato. Eu falei, não, mas os preços são muito parecidos. Nós não temos a bala de prata que o meu preço é a metade da concorrência. Não, nós temos um preço ajustado. Eu acho que se tu tá sendo bem atendido, tu tem que valorizar quem tá te atendendo. Isso eu falo às vezes para as pessoas que nos procuram. E não é eu chegar e bater nele e dizer, não, mas eu faço um preço mais barato. Eu acho que isso é ruim para o mercado. E outra, o nosso desafio, eu digo da Petra, né? Das fábricas de esquadria que eu digo é poder expor bem os seus produtos e poder criar formato para entender esse esforço de atender o cliente bem, fazer pós-venda, ter um produto com padrão de qualidade. Como demonstrar isso para o cliente é o desafio de quem fabrica janela. Eu acredito que esse seja o grande desafio momentâneo. Para nós é divulgar principalmente ferramentas que nem essa desse podcast, que eu recebi empresas muito diferentes uma da outra. Eu recebi empresas com 3, 4 funcionários, recebi empresa com 40, 50 funcionários. Agora eu estou recebendo uma empresa que é jovem, mas ao mesmo tempo é tão madura. A tua empresa ela é jovem, mas ela é madura. É uma empresa madura. Tem que botar as pessoas certas, fazer o que sabem fazer. Fazer, exatamente. E aproveitando aqui para falar um pouquinho também de fornecimento de PVC, né? Uhum. Que é o nosso principal produto hoje. Tu sabe o que a gente passou no início e também eu tive na pele de buscar um outro fornecedor de PVC e teve um momento que a gente foi para novos ares aí e conheceu o mercado assim com um pouco de infelicidade e voltamos com toda a humildade a fazer um negócio junto a gente sempre gostou da empresa de vocês, né? E sempre deixou as portas abertas também. Mas é importante saber que
o fornecedor de PVC hoje, o produto PVC, ele está a nível mundial, né? Mas conta muito a parceria, o momento de poder ajudar, e vocês ali na Petra têm essa visão. A gente cresce juntos, tá? Muitas vezes eu te digo, Wagner, nós temos que buscar tal perfil, tu vai atrás, tu nos traz. Eu jamais, hoje, vou pensar em trocar um fornecedor de PVC. Tá? Toda hora tem gente batendo na porta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vem pegar, eu extruso aqui, eu extruso lá. Não, nós temos que trabalhar em conjunto. Tu sabe hoje que a gente pode pegar projetos grandes e entregar esses produtos de forma conjunta e não tem limite, sabe? A gente pode montar qualquer projeto, cada projeto é um desafio e a gente está aí crescendo junto. Se um dia eu tiver dificuldade, nós sentar e tratar preço, nós vamos tratar, ou tratar falta de produto, que hoje já não é mais um problema, né? Então a gente tem uma confiabilidade no nosso negócio, isso é importante. Muito obrigado. O que eu ia te dizer, assim, que eu acho que pode engrandecer todos os nossos segmentos, cada vez mais o mercado. Hoje a gente fala em internet, a gente fala em IA, a gente fala em uma série de fatores que automatizou muito os processos, teoricamente. As conduções. Hoje a conversa no WhatsApp ali, ela é rápida, mas o que eu vejo que ainda é um poder muito forte de vendas. E isso eu vejo várias camadas, tá? Só para te ver se tu concorda com o que eu vou te passar. O Samuel, ele precisa ter da Petra, que é o seu fornecedor. Ele precisa sentir como se a Petra fosse parte da Forte. Eu preciso ter uma tratativa contigo como se nós dois fosse responsável pelo processo de entrega daquela esquadria pronta. Ele tem que sentir eu parte do negócio dele. Não adianta ser algo automático. O Samuel ele tem que ligar lá para nós com alguma demanda ou algum problema e ele sentir de nós que, por exemplo, assim, ó, se ele tem um erro ou se acontece qualquer problema, eu sofro um pouco com esse problema também. Eu sinto a dor. Doa na Petra um problema que a Forte tenha num processo produtivo, numa entrega, qualquer situação. E a mesma coisa é do Samuel com a construtora ou com o consumidor final. Ele quer sentir essa proximidade da Forte e ele quer sentir a Forte parte do processo. Vou te dar um exemplo da construtora. Hoje tu fez um prédio toda Forte. O mestre de obra lá da construtora, ele quer sentir a Forte como parte da equipe. Ele não quer ver duas empresas onde ele tem que estar cobrando. Tem que ter uma sinergia ali e um envolvimento no processo que o mestre de obra, junto com a Forte, fechem o prédio. Do mesmo jeito que a Petra, junto com a Forte, consigam dar uma excelência na produção de janela. Não sei se está conseguindo entender. Como se nós fôssemos uma empresa só. É muito importante isso que tu está falando, e já vou aqui te dar os parabéns, que a gente já passou por várias dificuldades, principalmente sistêmica, de projetos. Tu sempre abraçou a causa junto conosco. Tá? A gente sempre soube desenvolver uma tratativa muito madura num apoio que vocês, como fornecedor de perfil, nos deram, e nós, como estava iniciando no mercado, precisávamos. Então, parabéns pela atitude da Petra nesse momento. Acho também muito importante que tu colocou, do mestre de obras. Hoje, o que a Forte busca? A Forte busca fazer um projeto para uma construtora e essa construtora voltar a nos dar o próximo projeto. Tá? Em muitos casos aqui, nós tivemos várias construtoras. Quem está nos ouvindo sabe do que eu estou falando, que nos apoiaram, que nos deram aquela confiança no início, que nos deram o segundo prédio, o terceiro prédio. Então, assim, a gente busca um relacionamento com o mestre de obra, porque não é o dono da construtora que vai me comprar, é o mestre de obra que está lá na frente que vai me sinalizar. Então, a gente tem uma sinergia muito forte. Quase que o time de execução. O time de execução não tem que chegar lá no construtor, a gente resolve antes. Né? Então, existe... Eu fui criado em cima de gestão de grupo, então a nossa gestão de grupo do WhatsApp ela é muito dinâmica, junto com a construtora, com o mestre de obras, para tudo que precisar. E a gente está aqui, pega o carro e vai resolver. Né? Então, é muito importante. Confiabilidade no nosso fornecedor de PVC nos atendendo, para que a gente consiga dar o respaldo lá para o mestre de obra, lá para o consultor, né? Para grandes projetos. Hoje, temos apenas 3 anos de mercado. Mas a gente já está muito maduro na questão de entrega, pontualidade, qualidade, produto. Né? O falando nosso um pouco nisso, é um produto bom, Wagner. Qual é o projeto mais desafiador que tu já executou? Mesmo com essa... E conta para nós sobre essa experiência. Assim, dentre os projetos assim, mais desafiadores que tu executou. Bom, cada dia nos traz uma experiência nova, né?
Mas projeto desafiador, quando a gente tem maturidade e vontade, ele se torna simples, desde que a gente desmembre e faça com processo e com qualidade, tá? Mas já tivemos na nossa mesa aí projetos que nós tínhamos que entregar um prédio em 90 dias, daí realoca tudo que é recurso, faz 2 turnos, né? A gente já teve projetos desafiadores na cidade aqui, onde tinha prazo de prédios que precisavam entregar as esquadrias em 90 dias, a gente abraçou e entregou, tu lembra muito bem que tu trouxe perfil de um lado, de outro, mas a gente entregou, então jamais a gente vai se comprometer, e tu tá ciente do que aconteceu nessa semana, na sexta-feira, de um projeto que nós estava bem grande aí para fazer, e o construtor queria um prazo que era impossível, mas aí tinha outra empresa que entregava. Não ia entregar. Não ia entregar porque só a produção de um vidro naquele porte leva 15 dias. E a gente sabe o que está falando. E eu vi o teu cuidado também em poder costurar todas essas para poder oferecer algo muito confiável para o cliente, né? Então, o projeto desafiador é isso. Porém, a gente tem que ter o processo, ter o número na mão, saber onde pode chegar e saber o tempo que leva para entregar um produto. Porque Muito todo legal. produto tem uma maturidade para entregar. Muito legal isso. E tu se botou à disposição de nos entregar, de abrir um container, nos entregar perfil, a ponto de nós pegar isso no próprio dia, né? Porém, o que acontece? O cliente disse, tem que ser tal dia. É um prazo impossível. Ele disse, eu tenho outro. Eu disse, fecha com o outro. Aí, o que aconteceu? O cliente hoje nos chamou e disse, não, é com vocês mesmo que eu quero fechar, agora vocês têm um prazo maior. Então, muitas vezes, a gente tem um número, olha que importante isso, a gente tem um controle de processo e o número na mão, a gente sabe o que está falando. E aí o cliente vai com outro fornecedor e não dá certo. Aí ele volta para nós, só que daí ele gastou 2 vezes, sabe? Então, a gente tem um número na mão e sabe o que está falando. Então, a gente tem a postura de dizer sim ou não. E quando a gente diz não com coerência. Às vezes tu me questiona e eu sou obrigado a ir olhar, né? Tu mandar as relações, eu te perguntar quais são os números, daí tu me manda a relação de perfis, daí eu tenho que ir lá olhar, saber se todos os itens compreende. Ter esse comprometimento também não é responder sim porque quer pegar, ou, né? A gente tem uma estrutura para poder... A pontualidade é muito importante, Wagner. Nós em 3 anos nunca atrasamos uma obra, nenhuma. Sabe, tudo que a gente teve que jogar mais para frente, ou o vão não estava pronto para instalar, ou não estava pintado. Então, tudo a gente Eu enxergo que isso é muito cliente. reflexo desde do começo da nossa conversa. Exatamente. De tu cuidar ali da parte sistêmica orçamentária, de tu cuidar da parte das ordens de serviço, de como é que tu vai produzir. Aí tu gera uma certa... É bom ser o teu fornecedor, porque tu já manda já as demandas para nós, a gente já produz as coisas de um mês para o outro. Então, esse nível de organização dá essa sustentação para esse sucesso que tu está tendo, né? É importante a gente fazer o planejamento, né? O ano passado a gente rodou com planejamento o ano inteiro, né? Já botou obras lá na frente até dezembro, né? Isso aí. Enfim, são coisas assim que nos levam a ter uma qualidade, uma maturidade de negócio aí muito produtiva. Samuel, eu queria saber de ti... como que tu enxerga o mercado das esquadrias daqui a 5 anos? E se nós estamos preparados para isso, como é que é o teu olhar? O que eu enxergo, Wagner, para daqui a 5 anos? Tá? Com a inteligência artificial, com a tecnologia, eu acho que cada vez vai estar mais embarcado, né? Hoje, tu sabe, já viu funcionar que a gente colocou inteligência artificial nas esquadrias, então hoje nós temos até a facilidade de que se começar a chover, o sensor identificar e fechar a nossa janela. Então, são coisas assim que está muito evoluído, né? A Alexa hoje já sabe, é normal hoje tu botar uma esquadrilha de Alexa. Nossos filhos já não sabem viver sem Alexa. A minha menina agora tá com o relógio dela, ela ganhou um reloginho, um Garmin, e tá ali, Alexa, fechar a janela, sabe, do quarto dela. Então, são coisas assim que tá cada vez evoluindo mais, tá? Para nós que somos meio dinossauro, a gente tem uma certa dificuldade de entender. Mas aí eu já vim com o pé lá da tecnologia, então hoje a gente tá embarcando a tecnologia na esquadrilha, isso é muito importante. Eu sou um curioso. Eu tento não ficar para trás. Eu tento estar o tempo todo com pessoas que nem tu, me explicando as coisas. Eu sou um curioso da tecnologia. Eu não sou um especialista. Curioso. Mas a gente cresce juntos. É isso aí. O que eu vejo hoje? Cada vez mais grandes vãos, né? A gente está preparado, talvez até buscar alguma solução num perfil mais minimalista em PVC, né? Que hoje ainda o alumínio bate em nós em algumas coisinhas, porém não dá a qualidade que o PVC dá. Então eu vejo grandes vãos, eu vejo muita tecnologia embarcada, né? Eu vejo que... Acionamento, abertura e fechamento de janela. Exatamente. Automatizada. Né? Automatizado. Né? Quanto mais automatizado, melhor. Facilidade em ferragens de alto padrão. Às vezes a gente gasta tanto numa esquadria, bota lá uma ferragem que nem inox é aqui pro litoral. Não pode. Nós padronizamos já desde o início, a gente só trabalha com inox.
né? Independente de onde é litoral, é não sei, não, é tudo inox. Mas não vamos se incomodar. Porque quanto custa um retrabalho? Né? O retrabalho custa muito. Então vamos gastar um pouquinho agora para não precisar mandar um técnico amanhã. É isso Isso é aí. importante. Então o que que vem do futuro? Grandes vãos, tecnologia embarcada, o povo cada vez mais preocupado com a qualidade de vida. Como é que é teu sono? Tu quer ouvir o teu vizinho Perfeito, gritar, tu quer ouvir o barulho perfeito. da chuva. O que que tu quer, tá? Coisas hoje que o PVC te entrega. Ele vai te entregar uma acústica melhor, ele vai te entregar uma vedação térmica melhor, porque assim, ó, se tu tem um vidro simples ou tu tem entrada de ar na tua esquadria, e eu já fui cliente de esquadria de alumínio da linha 25, então para mim foi o pior caos da minha vida ter uma esquadria de alumínio 25 na minha casa. Persiana, então é complicado. Não para de entrar água, não para, não estanca barulho, né? Enfim, Às o vezes que tu que te tu queima quer? encostando nela É, no sol da tarde ali, tu vai botar a é. mão nela, tá A quente. nossa vida é cada vez mais dinâmica, tu quer deitar na tua cama, tu quer dormir. Não quer ouvir o barulho do teu vizinho lá com som ou gritaria de criança. Então bota uma escolha de qualidade. Eu acho que o PVC, por trazer tudo isso, vai ter um crescimento muito grande. Eu ainda vejo o PVC como uma criancinha no mercado de esquadria. Tá nascendo. Tem muita coisa. Se tu olhar 5 anos atrás o PVC, até amarelar, amarelava. Hoje já não acontece mais isso. Mas são muitas coisas que estão evoluindo e vem muito forte para o futuro, né? A nossa questão climática, ó, esse ano aqui nós temos o El Niño vindo tudo, né? O que Uhum. que vai acontecer aí? Tanto de água, barulho e temperatura, quanto a gente Cada vez gasta mais mais. valorizando as É. Aí esquadrias. tu popa na tua esquadrilha, mas tu já fez a conta que tu gasta de ar-condicionado para manter a tua casa aquecida? Tu gasta muito menos com uma Ou daqui esquadrilha a que te pouco com dá uma uma chuva, vedação, né? com uma tempestade dessa, daí o cara gasta muito pouco, economiza tudo que dá nas esquadrias. É, te E estraga o móvel daí, embaixo. móvel, exatamente. É, Aí gasta, manda fazer móveis todo é. laqueado, com a empresa mais cara, daí entra água e estraga tudo. E aí tu faz tua conta, né? Bom, para mim conseguir parar um pouquinho de água no alumínio, eu tenho que botar contramarco. Ah, mas daí eu gasto demais. Aí não boto contramarco. Daí entra água e estraga teu móvel. Põe na ponta do lápis isso. Né? Então são coisas que a gente tem que fazer conta. Hoje, até para sair um pouquinho, eu tinha um tapete sujo no apartamento. No Uhum, apartamento que eu tô alugando, tinha um tapete sujo. uhum. Aí eu tinha um tapete novo para comprar, para botar no lugar por R$ 300. Promoção, né? R$ 300. Mas para lavar o tapete sujo, vamos lavar. Aí bota ali, não precisa gastar os 300. Mas custa 120. Já tá me custando quanto o outro tapete? Sabe? Então a gente tem que fazer conta. Tá? Então eu vou popar na esquadria, mas eu vou gastar mais em arrumar o móvel, vou gastar mais lá no ar-condicionado, no consumo de luz. Tem que fazer conta, tem Eu que acho que a entender, própria. né? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, com essa conversa, é mais ou menos conversar com o público, né? Para o público tentar entender melhor o efeito de comprar qualidade, né? Nós poder Exatamente. repassar isso para ele de forma sucinta, né? E é um trabalho também que a gente faz lá de dar uma consultoria para o construtor. A gente não cobra um centavo para isso, Wagner. Ele vai lá, o construtor vem lá, abre o jogo e diz, ó, eu preciso assim, assim. Bom, tu tem esse caminho, o que que tu precisa? Eu já fiz isso várias vezes. E teve vários construtores que não compraram de mim, mas eu me sinto feliz de poder contribuir. E ele vai comprar, se quiser comprar o errado, sabendo. Né? Não, realmente eu preciso popar nesse negócio. Né? E a gente vê muito disso acontecer. Normal, faz Né? parte, é o Aí mercado. entrega o prédio, tá lá o cliente reclamando que entra água na janela. Né? Então são coisas assim que tem que pensar e a gente está aí à disposição para poder levantar um estudo, né? Independente de comprar de nós ou não comprar, a gente está aí para ajudar, porque quer a nossa cidade cada vez melhor. Muito Né? legal, muito legal. Samuel, o tempo ele passa voando, a conversa é boa, a gente aprende muito conversando contigo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta final. Se você pudesse dar um único conselho, ou alguns conselhos, não precisa ser só um, para uma família que está construindo a casa dos sonhos agora, o que diria para a escolha das esquadrias para que elas não tenham arrependimentos no futuro? É. Wagner, eu diria que cada família, tá? No primeiro ponto, tem que avaliar o que ela tem de estudo financeiro para fazer aquela obra. Mas ela tem que buscar também o seu conforto e fazer conta de que se uma janela te traz tanto benefício, que pode te economizar energia, que pode te economizar noites de sono, né? O porquê não tu despender um pouquinho mais de valor e botar uma coisa com qualidade? Exemplo, tu vai comprar um colchão hoje, né? Quantas noites tu dorme naquele colchão? Tu fala que um colchão de R$ 10.000 é caro, mas divide isso pelo número de noites que tu dorme confortável nele.
Aí tu vai me dizer que uma esquadria de PVC é cara, mas e o teu conforto de dormir ali, sem ver o vizinho gritar, sem ver entrar vento, sem molhar e estragar teu móvel? Ou Então, assim, muitas as vezes famílias achar precisam achar pensar. caro por falta de conhecimento também, não conhece quais os diferenciais, né? Mas eu acho assim, as famílias precisam pensar no longo prazo. Estão fazendo a sua casa, é a casa dos sonhos. Vamos pensar no longo prazo. Vamos pôr uma boa janela, um bom colchão, sabe? Então, às vezes, muitas vezes assim, o marido e a esposa sentam, conversam junto, né? Porque às vezes o barato sai caro, tá? Aí tu gasta uma vez, não ficou como tu quer, tu vai ficar 6 meses, um ano lá com aquele problema, tu vai gastar de novo, tá? Então tem que fazer bastante estudo em cima disso, né? Nós estamos aqui para poder ajudar os clientes nesse segmento de esquadria, é a nossa especialidade hoje, né? Liga, busca instrução na internet, o que que é uma esquadria de qualidade, o que botar, o que não botar, e a gente está aí para esclarecer qualquer dúvida, né? Eu acho que a família tem que estar bem atendida, tá? E tem que ter qualidade de saúde e sono, que é o que todo mundo está buscando hoje. Samuel, muito obrigado pela tua presença aqui. É muito bom te ouvir, conhecer toda essa tua experiência que tu tem, né? Que nem eu falo pra ti, todas as conversas que a gente tem são muito boas, assim, né? Me desafiam, principalmente que tu é de um lado onde tu tem muito conhecimento para passar nessa questão de, principalmente tecnologia, gestão administrativa. Realmente eu admiro muito o teu trabalho, o teu processo e outra, o que tu vem conquistando com o teu negócio, tá? Muito obrigado mesmo por ter desprendido essa tarde aqui conosco e ter disseminado esse conhecimento que tu tem. Muito legal poder te ouvir. Muito obrigado hoje à tarde por esse momento. Wagner, eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que é muito importante poder falar o que a gente vê acontecer no mercado, tá? Esse é um momento e um projeto que tu criou aí. Parabéns pela essa iniciativa. Eu acho que isso vai trazer muitos frutos aí para todos os clientes, para todo o público que está ouvindo. E parabéns pela iniciativa. Tamo junto aí sempre que tu precisar, sempre construindo um amanhã melhor do que hoje. Muito obrigado, boa tarde.